Muito bem, ao vivo com você no Conecta News nessa manhã, recebendo os nossos convidados para uma entrevista muito especial para falar com as autoridades do setor privado, os diretores da SIC Nova Prata e da SIC Serra, órgãos de representação dos principais potências industriais de uma das regiões mais desenvolvidas do ponto de vista econômico e social do Brasil. Eu recebo hoje na nossa bancada e no nosso cenário novo também, né? Muitas novidades vêm por aí no segundo semestre na Conecta Mais e hoje estreamos o nosso novo cenário. O presidente da SIC Serra, Elton Paulo Gialdi. Bom dia, seu Elton. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. E o presidente da SIC Nova Prata, Lucas Aldrich. Seja bem-vindo, nosso conterrâneo Lucas. É nosso. O objetivo da nossa conversa hoje é trazer ao conhecimento do nosso telespectador e de todos os que acompanham as plataformas da Conecta Mais a atuação da SIC Serra como um importante órgão de representação das empresas, das indústrias, do setor de serviços, ou seja, da classe produtiva da sociedade que quer levar o desenvolvimento e principalmente a região, o estado e o Brasil adiante. Inicialmente, seu Elton, Lucas, é sempre uma tradição da nossa bancada receber os nossos convidados e uma breve apresentação. Quem é o Elton, quem é o Lucas, quais são as entidades que vocês representam e qual o ramo de atuação que vocês desenvolvem no setor econômico? Eu sou Elton Paulo Gialdi, eu sou empresário do setor de transportes. Nós atuamos do Rio Grande do Sul para o estado do Rio de Janeiro. Nós temos liderança de mercado no segmento que atuamos no estado do Rio de Janeiro, que corresponde a praticamente mais móveis planejados, componentes e vinhos, né? Eu estou presidente atualmente da SIC Serra. É um grande orgulho, uma grande honra e uma grande responsabilidade representar a SIC Serra, que compõe 16 entidades regionais aqui da Serra, né? Eu estou também atualmente presidente do Conselho Superior do SIC de Bento Gonçalves, uma vez que eu exerci a presidência da entidade de Bento Gonçalves até 2019, dezembro de 2019, né? E também represento a vice-presidência regional aqui da Serra, da Federação. Então, a gente assume aí algumas responsabilidades perante entidades muito representativas. E é um grande prazer, uma grande honra também poder se dedicar a algumas causas do associativismo, né? Poder emprestar um pouquinho da nossa capacidade, da nossa representatividade para causas sociais, para causas que demandam toda a sociedade, né? A sociedade pede por pleitos, né? Então nós, humildemente, a gente se coloca aí nesse trabalho, né? Além de cuidar do nosso próprio negócio, também a gente se propõe aí a cuidar um pouquinho dos negócios e dos interesses do coletivo. Muito bem. O que já não é fácil administrar o próprio negócio, eu imagino administrar toda essa gama de diversos interesses. E Lucas, tu aqui de Nova Prata, muita gente te conhece, mas uma apresentação se faz sempre necessária. Então, prazer estar aqui. Estou hoje presidente da SIC, né, meu segundo mandato. Estou também vice-presidente do CETSERGS, hoje nosso sindicato do transporte, que como a cidade, né, o Thiago já falou da cidade, nós temos o grupo Pratavera agora, enfim, que trabalhamos no transporte de cargas fracionadas, com foco Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, né, com muita força na capital paulista, né. Trabalhamos com químico, né, e especializados no fracionado. E atualmente o grupo adquiriu o transporte urbano, escolar, e interestadual, municipal, turismo e fretamentos, né, da cidade, e que é um novo nicho de mercado para nós, mas um desafio muito grande trabalhar com pessoas, transportar pessoas, e sempre atuando nas entidades, como o Elton falou, sempre muito presente junto à prefeitura na nossa cidade, desenvolvendo a importância não só
do transporte, mas sim de toda a comunidade, da questão de saúde, infraestrutura. E a gente precisa estar sempre ativo no mercado, porque precisa ter ciclos. Então eu estou no final do meu mandato na SIC, possivelmente terá um próximo presidente melhor, né, ou que sempre traga novas novidades para a SIC Nova Prata, mas enquanto isso, né, estamos aí colaborando e ajudando sempre a cidade. Muito bem. Seu Elton, SIC Serra, uma entidade que muitas vezes ela estampa a capa dos jornais, ela estampa as manchetes, mas as pessoas, o público em geral, aqueles que, enfim, desenvolvem as suas atividades nos mais diversos segmentos, seja dentro da iniciativa privada ou dentro do poder público, e muitas vezes vê essa imagem dessa instituição e não consegue associar ao certo o que ela é. O que é a SIC Serra, quais são os segmentos econômicos que ela representa e quais cidades que ela abrange, que o senhor pode nos falar? A SIC Serra é uma entidade que representa o comércio, a indústria e os serviços. Muitas das entidades que são associadas ao SIC Serra também fazem parte do agro, do negócio rural, né? Então, além do comércio, da indústria e do serviço, também temos o agronegócio, tá? O meio rural aí, a exemplo de Antônio Prado e de algumas outras associadas aí, Farroupilha, que fazem parte, que tem o meio rural também, que é representada pela SIC da cidade, e estando essa SIC associada à SIC Serra, nós acabamos, por consequência, também representá-los. Nós abrangemos 16 entidades, 16 municípios da região atualmente, Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Antônio Prado e IP. Agora, pouco tempo, há um mês, nós tivemos a grata alegria de ingressar também na SIC Serra a entidade de Vacaria. Isso foi um trabalho já desenvolvido pelo meu antecessor, o nosso amigo Edson Morello, que é aqui filho de Nova Prata, né? É aqui de Nova Prata. Eu gostaria muito de ter ele na nossa presença hoje aqui também, mas por questões de saúde ele não pode estar aqui conosco, está em Porto Alegre fazendo alguns exames. De antemão, já quero aproveitar e mandar um grande abraço para o Edson, que é um cara que eu me espelho muito, é um cara que eu tenho muito carinho, um prestígio enorme por ele, né? Desenvolveu um brilhante trabalho frente aos 9 anos que ele esteve presidindo a SIC Serra. Enfim, continuando então, além de Vacaria, né, que o convite já se iniciou lá na época do presidente Edson e agora finalizou com a nossa visita, né? Além dessa região, então, de Antônio Prado, IP e Vacaria, nós temos na região do lado de do Rio das Antas, nós temos Veranópolis, Nova Prata, Paraí, Casca, Serafina Correia e Guaporé. Acredito que são as 16, acredito que eu não tenha esquecido nenhuma, né? Enfim, são 16 entidades que a SIC Serra se propõe a representar e, enfim, representa até os interesses coletivos, porém também representa os interesses individuais regionais, né? Eu vou citar um exemplo, Vacaria mesmo, tem o propósito de ter lá em Vacaria um terminal ferroviário, o que ajudaria muito toda a nossa região da Serra, mas acima de tudo seria muito importante para o município de Vacaria ter esse terminal rodoviário. É um pleito que de pronto a SIC Serra já abraçou isso e já tem se movimentado no sentido de atender essa demanda, né? Ou seja, são demandas individuais, mas também demandas coletivas que vão gerar resultados, vão gerar benefícios a todo o coletivo da região da Serra.
Vacaria, que inclusive a partir de agosto vai contar com 2 voos diários, saindo do aeroporto de Vacaria, indo a Porto Alegre. Diários não, desculpe, são semanais, na quarta e no sábado. Então vai demonstrando e trazer a abrangência de todo esse escopo regional que a SIC Serra detém. O que a gente tem que entender é que nós falamos com uma entidade que representa uma das regiões mais pujantes do ponto de vista industrial e agrícola que nós temos em todo o país. Então, trazer isso para o nosso público é extremamente importante, porque quando se vê o nome SIC Serra estampado em alguma reivindicação, em alguma reunião ou em alguma pauta sendo defendida a nível regional, estadual ou federal, se leva junto com toda essa assinatura uma das regiões mais desenvolvidas do ponto de vista social e econômico do Brasil. E, seu Elton, o que a gente pode falar, além da representação? Quais que foram as principais conquistas que podem ser trazidas, tanto do ponto de vista para a indústria, para o serviço, para a própria agricultura, que o senhor citou, que integra essa base de representação, que foram alcançadas pela SIC Serra e que se refletem numa melhora de vida para toda a população regional? Olha, eu quero citar 2 exemplos muito práticos, né? Agora mesmo nós viemos de Bento Gonçalves pela BR-470, e nós estivemos transitando num volume de trânsito, de tráfego pesadíssimo agora na rodovia BR-470. É uma rodovia feita há muitos anos atrás, que hoje a gente consegue transitar nela de forma ao menos um pouquinho mais adequada e um pouquinho mais segura. Por que eu falo isso? Essa BR, por liderança da SIC Serra, um trabalho brilhante dos meus antecessores, inclusive do presidente Edson Morello, do presidente Ademar Petri, que foi um grande batalhador nesse quesito, ela foi federalizada há alguns anos atrás. Eu acho que todo mundo se lembra da BR-470 quando era estadual. Sim. Era um caos. Completamente. A bem da verdade, o DAER é um órgão totalmente sem recurso para dar a devida atenção às nossas rodovias, e com a federalização dessa BR, da RS 470 passou a ser BR, nós tivemos um ganho de segurança, de qualidade, de recapeamento, de qualidade de via, né, de sinalização, de limpeza. Ou seja, a BR-470, a federalização da BR-470 foi uma grande vitória que a SIC Serra teve. Outro item que eu quero salientar, que foi também uma grande batalha da SIC Serra, a SIC Serra inclusive pagou pelos projetos, né, foi o trevo da Tela Sul, lá entre Bento Gonçalves e Garibaldi. Esse trevo, na verdade, hoje, nós estamos salvando vidas. Sim. Muitos jovens, muitas pessoas morreram nesse trevo, nesse trecho especificamente, né? Porque era um trecho muito crítico. E, enfim, então esse trevo que agora também, ele não é totalmente adequado, porque nós ainda sonhamos em ter ali um belo viaduto, porém, esse trevo já veio a beneficiar muito na questão de segurança, de travessia, de tráfego dessa região. Então, eu cito aqui 2 exemplos práticos. A SIC Serra, desde o início de sua atividade, lá em 2009, são 12 anos de trabalho já, ela muito se propôs a abraçar as questões de infraestrutura regional. E nós continuamos com esse viés muito forte, tá? De questionar muito as questões de infraestrutura. Tiago, uma vez que, como você e o próprio Lucas falaram muito bem, a nossa região é uma região muito agraciada, né? É uma região muito pujante. O nosso empreendedorismo está na nossa veia, na veia do nosso povo que colonizou essa região, e vai muito bem. Porém, para o nosso empreendedorismo, para o nosso desenvolvimento ir ainda melhor, nós precisamos cobrar do setor público que nós tenhamos a infraestrutura razoável, adequada, né, ao nosso desenvolvimento. Então,
esses são os pleitos que a SIC Serra trabalha muito. Ontem mesmo nós tivemos reunidos a tarde inteira no SIC de Caxias do Sul, com lideranças regionais, buscando a melhor forma de se fazer as concessões de 3 importantes rodovias da nossa região da Serra. A RS 446, a RS 122 e a RS 453, que nós chamamos de anel viário ou polo viário, né, da nossa região. Ou seja, a gente já está trabalhando nesse quesito, nessa pauta junto ao governo do estado há aproximadamente 2 anos e meio aí, tá? E se tudo der certo, em maio do ano que vem, que vai fechar praticamente aí 3 anos de trabalho, nós vamos ter a assinatura da concessão dessas rodovias, o que, no nosso entendimento, vai nos trazer enormes benefícios. Em primeiro lugar, salvar vidas. A segurança de poder andar numa rodovia bem cuidada, sem buracos, com correções de curvas de desnível, né, de traçado, e também em uma rodovia que nos traga de volta o prazer de dirigir, em rodovias duplicadas. Ou seja, nós temos uma região fantástica em termos de turismo, né? Nós podemos desenvolver muito ainda em termos de turismo. A gente recém está engatinhando no quesito turismo. E nós entendemos que nós tendo rodovias adequadas, nós vamos conseguir atrair muito mais turismo para a nossa região, porque as pessoas vão se sentir muito mais seguras em pegar o seu veículo e alugar o seu veículo e aproveitar a nossa região pelas rodovias adequadas, rodovias seguras, rodovias que nos tragam de volta o prazer de dirigir. Sem contar, evidentemente, que a nossa região é uma região extremamente industrializada. Nós temos um polo industrial fantástico, né? Caxias, Bento, essa região de cá também. Ou seja, nós precisamos ter o mínimo possível de atenção com o escoamento de nossas produções, né? E, ou seja, a gente aqui, o Lucas também é um empresário do setor de transporte, vive muito essa realidade de ter que superar desafios diariamente andando com caminhões, com profissionais que diariamente trafegam nessas rodovias de forma totalmente insegura, de forma inadequada, porque as rodovias realmente elas são muito deficientes na nossa região. E isso é uma memória viva, não precisamos aí recorrer a grandes livros de história, né? Se nós passávamos pela Serra das Antas há cerca de 10 anos atrás, depender da noite, no inverno e com chuva, era um risco de vida, porque você não sabia se ao atravessar a serra você chegaria em Bento com os 4 pneus estáveis, se você chegaria do outro lado com segurança, porque era um trecho extremamente arriscado. A federalização trouxe obras de infraestrutura, trouxe melhorias que semanalmente a gente acompanha ao longo da rodovia que são realizadas e, sem dúvida nenhuma, traz, né, uma maior qualidade de deslocamento para toda a produção da região e para quem precisa trafegar por elas. Seu Elton, seu Lucas, nós tivemos aí, eu acompanho de um modo global as notícias que envolvem o Rio Grande do Sul, a região e tudo que pode interferir nessa situação. Já que uma das principais pautas da SIC Serra é ligada às reivindicações por melhores condições de infraestrutura, na semana passada nós tivemos um anúncio no Palácio Piratini de um grandioso e ambicioso projeto de obras, um investimento de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que vão aí entregar uma série de acessos e reformas de outras rodovias. Foi anunciado, inclusive, aqui para a nossa região, a RS 126, que liga Guabiju a Nova Araçá, um trecho que tem contrato assinado desde 1998, pouco mais de 15 quilômetros, que agora, com esse novo pacote, vai ser contemplado com o asfaltamento. A pergunta é, sempre que isso vem dos entes públicos, a gente recebe com otimismo, porque há uma promessa de ser concretizado. Como que o setor industrial recebe a notícia desse pacote de obras? Com euforia, com cautela, tem esperança na execução de todas essas rodovias que estão planejadas? Vê esse cenário se concretizando em um curto espaço de tempo?
Bem, costumeiramente, a gente precisa ser cauteloso quanto à questão de anúncios de obra por parte dos governos, né? Nós temos que lembrar sempre que o governo, ele faz uso sempre de investimentos que o próprio cidadão, que todo o povo gaúcho recolhe com impostos, né? Nós entendemos que esse anúncio, ele foi um anúncio muito efusivo, digamos, né? Muito animador, né? Todos nós, como cidadãos gaúchos, nós ficamos entusiasmados com esse tipo de anúncio de investimento, porque realmente são os investimentos que nós tanto clamamos, né? Nós queremos rodovias asfaltadas, rodovias em boas condições. Nós temos que entender também que o governo do estado, ele faz o anúncio, porém ele acaba também contando com os recursos. De onde vem o recurso para esse investimento? Isso é uma pergunta que deve se fazer, né? Obviamente que o governo do estado conta com recursos da própria concessão de rodovias que ele está planejando fazer. Essa concessão, ela tem um formato híbrido, um formato novo, inclusive, um formato moderno, onde a concessionária que vai ganhar a concessão, ela vai propor uma tarifa de pedágio mínimo, né, baixo, né, e o pagamento de uma outorga. Ou seja, ela vai pagar um valor por essa concessão ao governo do estado. E certamente o governo do estado conta com esses recursos para fazer novos investimentos. Na verdade, essa outorga, por lei, ela já está destinada a ficar, esse recurso que o estado vai receber, na verdade, ela já está destinada a ficar num fundo para um uso específico em investimentos em rodovias. Agora, em quais rodovias vão ser feitos esses investimentos? Isso vai ficar por conta do governo gaúcho fazer a escolha. Nós esperamos que a gente seja muito bem contemplado pelo governo gaúcho na escolha desse investimento nas infraestruturas. Como nós falamos, mais uma vez eu repito, nossa região é responsável por uma bela fatia do PIB, da economia gaúcha, e nós entendemos que nós queremos a mesma contrapartida, nós queremos ser prestigiados com toda essa pujança, com toda essa riqueza que a nossa região prospera e gera. Nós entendemos também que, como contrapartida, nós queremos que o governo também nos ajude a nos mantermos na vanguarda, né? Com excelente infraestrutura, obviamente que nós vamos ter capacidade cada vez mais de se desenvolver ainda mais. Então, mesmo cautelosos, nós ficamos eufóricos, porém, com certeza, a gente vai ter que apurar os recursos para esses investimentos. E era um contrassenso nós estarmos numa região extremamente produtiva e nós termos uma serra para se deslocar naquela condição que nós tínhamos. O trevo de acesso à Tela Sul era uma loteria, você tinha que entrar no trevo e começar a rezar para conseguir passar a tempo e não entrar naquelas longas filas. Então a infraestrutura, obviamente, ela passa pelo desenvolvimento de toda a comunidade. Dentro dessas concessões que o senhor também citou, muito se fala nas últimas semanas sobre novas praças de pedágios. Eu falo com duas autoridades do setor de transportes que trafegam pelos vários estados brasileiros. E uma vez, numa palestra e numa conversa que tive com o seu Edson Morello, ele dizia das agruras que era investir do Mampituba para baixo. E eu fiquei pensando, né, o que tem a ver o Mampituba? Entendi que era a fronteira do Rio Grande do Sul e quanto isso é dificultoso. E o fato é que quando você cruza o Mampituba e vai para Santa Catarina, a realidade das estradas é totalmente diferente e também dos pedágios. Como é que vocês enxergam essas concessões e essas contrapartidas de novas cancelas de pedágios espalhadas por diversas rodovias? Nessa última semana, inclusive, a polêmica estava na 118, na 040, na 122 e na 239, que cortam o entorno da região metropolitana e também fazem
comunicação direta com a Serra. O que vocês entendem dessas concessões de novas praças de pedágio? Lucas, fala um pouquinho você. Bom, então, como empresário do ramo de transporte, até ontem mesmo eu estava no sindicato, nós estávamos discutindo esta pauta. Porque além de não termos qualidade nas nossas estradas, nós temos um grande problema com as nossas praças de pedágio, que muitas vezes elas cobram valores a mais do que deveriam ser cobrados. Aí vamos de Lucas, como assim cobram a mais? Geralmente, nas nossas empresas, a gente usa para quem conhece, o Via Fácil, né? Uma tag do veículo. E algumas concessões aqui dentro do estado, elas não têm uma precisão dos eixos dos veículos. Então, muitas vezes, tu desloca um caminhão de ponto A a ponto B para fazer um carregamento e tu ergue um eixo do caminhão. E se tu não controlar no teu tag lá, para ver se o caminhão estava vazio ou não, tem algumas concessões que cobram. Então, uma carreta tem 6 eixos no chão, carregada. Quando tu ergue um eixo, tem 5 eixos. Ou 4 eixos. Tu vai com o cavalo e com a carreta erguida. E muitas vezes o tag passa e cobra 6. Sim. Então, de certo ponto, eu vejo que as concessões são muito importantes para nós termos uma melhor qualidade das estradas. Porque a partir do momento que se torna uma concessão, ela é obrigada a manter a estrada com qualidade para a rodovia, né? Para não causar tudo como o presidente Alto falou. Uma qualidade no tráfego da rodovia. Contudo, precisa ser revisto essa questão de ser híbrido. Hoje as concessionárias elas estão reclamando que não conseguem baixar o custo do valor da tarifa, porque precisam botar funcionário 3 turnos. E isso, todo empresário sabe o quanto impacta o custo da mão de obra hoje em qualquer setor. Então, até a SIC Serra fazendo um trabalho, o sindicato do transporte, todo mundo tentando ajudar a formar isso híbrido. Por que não botar hoje? Todo mundo tem essa tecnologia de tag. Hoje nem é mais a tag, é a placa do veículo. Sim. Então, por que não botar híbrido? Sim. Então, põe o funcionário de um horário até outro horário coloca a cancela híbrida. Passa a tag, cobra. Então, tem formas de baratear, né, o preço da tarifa. Eu vejo que a concessão só vem agregar. Muita gente diz, vou pagar pedágio. Eu ando muito em estrada, eu viajo muito. E parece que tu passou Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tu paga pedágio de R$ 1,70. Sim. Tu paga com gosto. Tu paga com gosto porque tu anda em estrada. São Paulo, esse ano aqui nós tivemos um acréscimo de 42%. 42% nas praças de pedágio. Que também é uma briga muito grande. Porque por que aumentou tanto? Mas tudo vem ao caso aqui, o custo de manter a mão de obra e o bom estado das pistas. E a gente tem que lembrar, né? Aqui na Serra, principalmente, a gente passou por um trauma muito forte quando se fala em praça de pedágio. Obviamente, todo serrano, todo descendente italiano, todo gringo vai lembrar da praça de pedágio entre Caxias e Farroupilha, onde era cobrado 7, 8, 9 reais para trafegar nesses locais, e aí você encontra em outros locais um pedágio 1,70, 1,30, 1,40. Então acho que esse é o principal ponto que a gente precisa equalizar. Lucas, já que a palavra está contigo, trazendo o assunto aqui para Nova Prata, o que hoje tu pode nos dizer que são as principais demandas por parte da Câmara de Indústria e Comércio local, que são levadas ao poder público e que exigem uma maior reflexão? O que hoje o empresariado de Nova Prata busca com uma melhor representação e as demandas que querem ser atendidas? Bom, nós estamos passando por uma situação bem complexa, né? E nesses 2 anos de mandato da nossa diretoria, a gente tinha um monte de projetos bacana para fomentar mais negócio e atrair mais o nosso empresário para dentro da entidade. Contudo, né,
pandemia veio afastar esses projetos um pouco e as demandas da nossa entidade acabou sendo voltada muito para essa questão pandemia, bandeira, né? Então, a gente trabalhou nesses 2 anos praticamente defendendo ou brigando ou ajudando o poder público, muitas vezes ajudando, principalmente ajudando, né, o poder público, tanto na outra gestão como a gestão atual do prefeito Alcione. A gente está ajudando a tentar amenizar os prejuízos dos nossos associados. Então, graças a Deus, assim, a indústria, conseguimos, né, tomar providências antes mesmo de dar um lockdown nas indústrias, né? Então, hoje, nenhuma indústria fechou nível de estado. O que mais impactou realmente foi o comércio e serviços, alguns serviços, assim, realmente. E a gente tenta brigar toda vez. Porém, a gente sabe que muitas vezes a gente, como empresário, como diretor, tenta amenizar alguns processos, mas vem alguém que dá o canetaço, né? O velho canetaço. Sim. Então a gente acabou aqui na cidade, a gente fez aquela lei junto com o legislativo, que foi assim, a gente ficou até às 6 horas da tarde, numa sexta-feira, dentro do gabinete do prefeito, brigando, e conseguimos aprovar uma lei às 6:30 da tarde, sabe? A gente conseguiu derrubar, que durou pouco. Lucas, vocês brigaram porque durou pouco. Não durou pouco. Foi o suficiente para o nosso comércio da cidade pagar a folha de pagamento do mês, gente. Sim, isso fez uma diferença enorme. Trabalhou 3 dias. Foi sexta, sábado e domingo. E esse exercício da lei municipal, ela conseguiu, vamos dizer assim, dentro da esfera legal, que é onde se deve ocorrer o conflito de interesses e deve ser levado à resolução, em Nova Prata foi um exemplo que conseguiu sair por um contorno aí, né, dar uma rotatória, já que estamos falando de rodovia, em torno do rígido sistema de bandeiras, que perdurou até meados de abril e maio, e conseguiu dar essa vazão. Me lembro muito bem, à época nós conversamos naquele período com o Rogério Farina, com o Thiago Giareta, que é da CDL, da Cindy Lojas, e eles falavam da importância de que foi aquele final de semana de trabalho para conseguir alimentar aí todas as folhas de pagamento do setor de serviços local. E realmente, sabe assim, teve números. A gastronomia da cidade mostrou em números a importância que era. Então, foi nesse meio que a SIC Nova Prata esse ano trabalhou, né? Foi defendendo o nosso associado para conseguir deixar as portas abertas e manter os trabalhos da nossa cidade, né? A gente teve uma perda enorme na cidade, que foi a saída da General Mills, sim, né? A antiga IOC, né? E queira ou não, impactou em 300 postos de trabalho diretos, né? E teve mais os indiretos, sim, como nós, transportadoras, né? Toda a parte. Então, o poder público também está muito preocupado nisso, como a SIC também está, para nós tentar repor essa mão de obra, botar essa indústria, né? Então já existe um projeto para que a gente consiga fomentar novos empregos na cidade e aumentar cada vez mais a economia de Nova Prata. Muito bem. Lucas falou de um assunto que é o famoso canetaço. Isso não é uma tradição brasileira, né? A gente tem isso aí posto e isso acontece. Aqui no Rio Grande do Sul são públicos e notórios as dificuldades que os empreendedores acabam enfrentando. Falo isso com propriedade porque durante 10 anos estive sentado na cadeira de vocês, então sei bem os entremeios do que acontece de você estar ali na cadeira de gerente, com uma agenda de compromissos a serem cumpridos com os teus fornecedores, com os teus funcionários, com os teus clientes, e além de toda essa relação triangular que se tem no comércio normal, nós temos no Rio Grande do Sul e no Brasil um quarto elemento, que ele é pesado, né? Uma máquina pública pesada, uma carga tributária alta, né? Dificuldades logísticas. Quais que hoje são os principais entraves para o desenvolvimento da indústria gaúcha, enfrentados do ponto de vista das dificuldades colocadas pelos entes estatais? Então, Thiago, um dos pontos que eu queria, inclusive, retomar a tua pergunta anterior, quanto às questões das bandeiras que a SIC Serra defende, né, que eu comentei sobre infraestruturas, eu quero te salientar aqui que uma das principais bandeiras que a SIC Serra defende é o não aumento de impostos.
nós não admitimos, nós achamos descabível o governo do estado do Rio Grande do Sul, ano passado, por diversas vezes, tentou passar na Assembleia Legislativa propostas que iriam aumentar impostos, né, sob o nome de reforma tributária, mas o fato é que o aumento do imposto é que seria implementado. Então, nós, juntamente com a Federação, nós trabalhamos muito no sentido de mobilizar os deputados da Assembleia Legislativa a não aprovarem esse aumento de impostos, tá? E fomos felizes ano passado. Na verdade, nós conseguimos desidratar muito o plano inicial lá de aumento de impostos, né? E no final do ano o governador acabou conseguindo aprovar na Assembleia Legislativa um aumento, aí, uma reforminha que impactou pouco no bolso do povo gaúcho. Na verdade, a SIC Serra, juntamente com a Federação, nós entendemos que nós temos que defender ao máximo os interesses do povo gaúcho. Não adianta nós objetivar só a defesa de um ou dois setores, se o restante dos setores vão mal, né? Então nós temos que defender realmente a capacidade toda do povo gaúcho de ter uma renda adequada para que exista o consumo, né? A reforma tributária do ano passado previa, inclusive, aumento de impostos na cesta básica. Ou seja, no pãozinho, no tomate, no leite, são coisas básicas que o mais pobre iria pagar a conta. Então, dos pleitos, uma das bandeiras que a SIC Serra defende muito quanto, inclusive, ao desenvolvimento, aí entrando na resposta da tua pergunta, né? Nós entendemos que se nós queremos desenvolver a economia gaúcha, nós temos que, na verdade, deixar mais recurso com a iniciativa privada, né? E menos com o governo. Porque a iniciativa privada é a que gera resultado, gera renda, gera postos de trabalho. Então, quanto mais dinheiro estar no bolso do empresário, no bolso da população que pode fazer compras, adquirir bens, consumos, produtos, serviços, a economia vai ser mais pujante, né? O Rio Grande do Sul, ano passado, foi desastroso. A economia do Rio Grande do Sul, ano passado, teve foi a pior economia do Brasil, né? Vamos falar que foram decisões tomadas a título da pandemia? Pois é, nós pagamos um preço alto em termos de economia. O Rio Grande do Sul perdeu postos de trabalho, enquanto que o nosso estado vizinho, Santa Catarina, gerou 60 mil postos de trabalho. Então, a economia de Santa Catarina, ela teve um acréscimo perante a economia do Rio Grande do Sul de 760% maior. Ou seja, as medidas que foram adotadas ano passado pelo governo gaúcho, no enfrentamento à pandemia, no enfrentamento ao que se chama de cuidar também da economia, foram desastrosas, né? Então, nós esperamos que esse ano o governo reveja com mais cautela essa questão do fomento à nossa geração de economia, de renda, de geração de empregos, e nós entendemos que uma das maneiras que nós podemos melhorar esses números do Estado gaúcho é tendo um Estado mais enxuto, é tendo um Estado mais moderno, reduzindo a máquina pública, né? Reduzindo os benefícios que o poder público tem, né? Acho que existe ainda espaço para uma melhor reforma administrativa. E nós entendemos que é o seguinte, que o aumento de impostos, ele não melhora em nada as condições econômicas do estado do Rio Grande do Sul. Então, respondendo à tua pergunta, uma das maneiras da indústria ir melhor, dos serviços ir melhor, do agronegócio ir melhor, é possibilitando que se desenvolva a economia com menor tarifa de impostos. Além do que, nós temos que ter política também de modernização do Estado, políticas que possam, por exemplo,
nós precisamos que os jovens fiquem no agronegócio. Internet. Internet, hoje todo jovem precisa de internet para se atualizar, para se desenvolver, né? E o que acontece? Não se tem internet nem dentro da cidade. Então a gente precisa criar uma política pública de ampliar a nossa rede de internet para todos os setores, para todos os interiores do estado do Rio Grande do Sul. E isso é uma política pública. É uma política que vai ser construída junto ao setor privado. Mas é o setor público que tem que desenvolver as estratégias de como será desenvolvido isso. Isenção de imposto para as empresas que instalarem internet no interior dos municípios. Com certeza vai atrair investimento para as empresas de internet se instalarem no interior. Então tem que se criar políticas, saneamento básico, né? Nós não investimos em saneamento básico. É um dos itens importantes para a nossa saúde, para a saúde do povo gaúcho. Então a gente vê que o governo gaúcho ele precisa ter uma visão estratégica mais inteligente quanto à questão de recursos e de investimentos. E, senhores, falamos aí das bandeiras, de como foi a situação que nós vivemos em 2020, vivemos até meados aí de 2021, importante, presidente Elton, um posicionamento da indústria frente a esse sistema, porque a forma como também as informações chegam para nós não vem diretamente do cunho produtivo, né? Ela é repassada por outros meios, então sempre se dizia que o sistema de bandeiras foi um dos melhores a serem implementados no país, porém o peso econômico dele, como o senhor nos trouxe, foi extremamente pesado. Alguém teve que pagar essa conta. E nós temos aí o avanço da campanha de vacinação, que vai, a poucos passos ela vai fazendo aí, vai contemplando seu público. Temos aí diversas cidades que já estão contemplando as faixas produtivas. O que vocês esperam do cenário econômico para agora, para esse segundo semestre, com a conclusão das vacinações e talvez um controle melhor dessa situação pandêmica? O que se espera dessa retomada econômica que tanto se aguarda? Bem, a questão do sistema de bandeiras, eu acredito que no início ela teve sua finalidade, porém ela foi estendida e distorcida, né? Ela teve mudanças de regramento no meio do caminho que agravaram os preceitos, ou seja, endureceram o sistema. E como é que a gente pode avaliar se o sistema de bandeiras teve sucesso, teve resultados positivos? Nos índices, nos números. Então a gente tem que analisar o seguinte: o estado do Rio Grande do Sul teve menos morte, teve menos contágio do que estados que não adotaram o sistema de bandeira? Se nós fizermos essa pesquisa, nós vamos se surpreender. Então, assim, a questão da economia no estado do Rio Grande do Sul, se nós compararmos com estados que não implementaram o sistema de bandeira, como será? Então, eu acredito que o sistema de bandeiras foi adequado, talvez por um período inicial, onde a gente precisava organizar o sistema de saúde, né? Mas, posterior a esse tempo inicial, eu acredito que, na verdade, ele não teve grandes resultados, nem no controle da epidemia e nem na questão de geração de emprego, de salvar empregos, na geração de renda, né? Eu entendo que apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, eu acho que o Lucas vai concordar comigo, a economia brasileira, Thiago, ela tem se mostrado fantástica. Nós, apesar de nós termos uma crise pandêmica, o Brasil ele se recuperou, ele teve cuidados aí. Nós estamos numa economia aquecida ainda, né? O Brasil demanda bastante consumo ainda, né? Talvez a questão da renda que o governo federal implementou para 70 milhões de brasileiros, né? Muitos dos brasileiros que não apareciam, nem existiam
para o governo federal, né? Acabaram se cadastrando lá e recebendo aquele pequeno recurso. Talvez esse pequeno recurso foi fantástico, porque se a gente somar o pequeno recurso que foi dado aos 70 milhões de pessoas, foi colocado, na verdade, um montante de recursos na economia brasileira que foi importantíssima para que a gente... Dois fatos. Que a gente não entrasse num caos social, né? Um pai desempregado, sem condições de sustentar seus filhos, sem recursos, perdeu o emprego e tal, como é que ele vai fazer? Então nós talvez evitamos o caos social e por consequente também a gente deu um incremento, uma injeção na economia. É isso que eu me refiro. Quando a gente não está gastando muito em impostos e o dinheiro fica com a população, acaba que a economia ela se sobressai. Porque a economia gira, o consumo faz o dinheiro girar e, por consequentemente, vai gerar renda, emprego, desenvolvimento, né? Então, nós entendemos que a indústria, os serviços, o comércio, apesar de todos o estrago que a pandemia nos trouxe, nós entendemos que, como país, nós estamos ainda em situação privilegiada perante outros países. Muito bem, importante esse ponto de vista, porque acaba trazendo um reflexo de todo o setor empresarial. Senhores, o papo está muito bom, mas eu preciso ir para o nosso encerramento, porque a grade de programação segue. E eu queria deixar um espaço aberto para as considerações finais de vocês, uma mensagem da SIC Serra para toda a comunidade pratense e regional que nos acompanha nesse momento. Tiago, te agradeço demais o teu convite, é um prazer estar aqui em Nova Prata, juntamente com meus vices, a Maristela, o Vini, né, a nossa secretária executiva Vanessa. Nós tiramos o dia de hoje para fazer visitas aos presidentes, aos prefeitos de Nova Prata, Paraí e Casca. O Lucas é um jovem que, desde que a gente se conheceu, a gente é meio parecido, nós temos uma sintonia muito bacana, porque não só somos do segmento de transporte, mas a gente é meio parecido no enfrentamento das dificuldades que se apresentam na vida, né? Estamos em Nova Prata também, na cidade do nosso presidente do Conselho Superior da SIC Serra, que é o Edson Morello. E eu gostaria muito de ter encontrado com ele aqui também hoje, para dar um abraço nele, mas enfim. Te agradeço a oportunidade da gente estar aqui podendo explicar um pouquinho o que é a SIC Serra, para que serve a SIC Serra, a importância da SIC Serra e a representatividade que a SIC Serra tem perante a sociedade regional da Serra, né? Mas enfim, também... dialogar, aprender um pouquinho com vocês e mostrar um pouquinho da nossa visão de Estado e de país aqui. Eu te agradeço muito, foi um prazer enorme estar com vocês aí. Da mesma forma, um privilégio estar aqui junto com o meu presidente, meu amigo Elton, né, com todos nossos presidentes, né, e infelizmente o Edson não está aqui junto conosco, que é o meu mentor também, né, que assumiu o cargo dele aqui na SIC de Nova Prata. E é um prazer enorme estar conversando. E da mesma forma, nós como SIC temos o privilégio, SIC Nova Prata, de fazer parte da SIC Serra aqui. A SIC Serra, né, Elton, foi fundada com a SIC de Nova Prata e a SIC de Bento. A qual o Elton era o presidente da SIC de Bento até a outra gestão, né, Elton, antes do Rogério, né? Exatamente. E então nós temos essa gratidão pela SIC Serra, porque acho que a SIC Nova Prata, sim, tem que se dedicar na cidade de Nova Prata, mas tem muitas coisas que a gente precisa pensar na região. Então a BR-470, que precisa ser asfaltada de André da Rocha, a Lagoa Vermelha. A Lagoa, ela não vai beneficiar Lagoa Vermelha e André da Rocha, não, ela vai beneficiar toda essa cadeia produtiva. E Nova Prata sozinha não vai ter força para conseguir botar um asfalto, mas a SIC Serra vai ter. Então, é de imensa alegria que a SIC Nova Prata faz parte da SIC Serra e agradece, né, essa oportunidade de estar aqui conversando.
agradecendo o Thiago, o Fabiano e toda a equipe da Conecta Mais TV. Muito obrigado pelo convite. Elton, Lucas, é sempre um prazer. As portas estão abertas para a SIC Serra, para a SIC Nova Prata e para todos os órgãos de representação empresarial que têm interesse de trazer as suas pautas, as suas reivindicações ou até mesmo um recado para a comunidade. Nós somos um canal de porta aberta para esse tipo de comunicação que passa pela economia, pela sociedade e pelo desenvolvimento de toda a nossa região.